Bom dia. Dou por aberta a sessão, agradecendo a presença do conselheiro decano Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico, conselheiro Mário de Melo, conselheiro substituto Mário Filho e auditor Alípio Firmo. Agradecendo a presença também do procurador-geral, doutor Carlos Alberto, e do nosso querido secretário Michel. Dando um bom dia à plateia, à presença de todos. Vamos colocar em discussão e votação a 20ª ata do nosso pleno. Não havendo manifestação, dou por aprovada. Expediente não há. Indicações e propostas? Não. Está aqui como indicação de propostas. Está a indicação de proposta, Excelência. Indicações e propostas, tem um ofício da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, solicitando disponibilização do auditório desta Corte nos dias 6 e 7 de julho, no horário das 14 às 20 horas, para a realização do terceiro Tribunal Constitucional simulado, que discorrerá sobre reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Tendo em vista que o evento é de caráter didático e científico, atendendo os requisitos da Resolução número 7 de 2014, esta presidência sugere o deferimento da referida solicitação, submetendo ao Tribunal Pleno. O meu voto, desde já, eu antecipo no sentido favorável. Conselheiro Júlio Cabral. De acordo, Excelência. Conselheiro Josué Filho. De acordo. Conselheiro Mário de Melo. De acordo, presidente. Conselheiro convocado Mário Filho. Também de acordo, presidente. Então, deferido o pedido da universidade. O segundo assunto é o memorando do Departamento da 2ª Câmara, encaminhando o termo de ajustamento TAG de relatoria do conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro, para fim de homologação por parte do Tribunal Pleno, após o pedido de vista do conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva. Vossa Excelência pediu na última sessão. Na verdade era um arquivamento só. Em oposição. Então, concordando com o relator, damos por aprovado o TAG da relatoria do conselheiro Júlio Pinheiro. Facultado para quem quiser fazer uso, indicações de proposta. Senhora presidente, se o conselheiro Júlio não quiser, conselheiro Júlio Cabral, Vossa Excelência. Eu só gostaria de fazer um registro, e ao mesmo tempo solicitar ao Pleno que mande as congratulações ao Departamento de Auditoria Ambiental desse tribunal. O ano passado, nós iniciamos, inclusive aprovado aqui pelo Pleno, comunicado pelo Tribunal Pleno, uma parceria técnico-científica com a Universidade Federal Fluminense, que é uma das grandes universidades no Brasil, uma universidade que tem quase 55 mil alunos, mais de 55 mil alunos, e tem campos avançados no estado do Rio de Janeiro, aqui no Pará, em Oriximiná. E lá nós realizamos um trabalho com professores doutores na área de controle ambiental. Isso se deu e nasceu numa palestra que fiz no Rio de Janeiro, em que um dos professores assistiu
e solicitou que nós pudéssemos reunir professores e alunos para tratar do assunto. Isso foi o ano passado, cresceu, o trabalho foi instituído de uma forma, foi instituído formalmente pela universidade, e que está resultando, melhor dizendo, num diagnóstico no Brasil inteiro, em que a cidade de Manaus e alguns municípios do interior estão sendo citadas pelo trabalho executado aqui pelo nosso departamento e que foi defendido por mim em todas as reuniões que nós participamos e que resultou, esse diagnóstico vai resultar, segundo informações da universidade, num livro de aproximadamente 350 páginas, mais ou menos, vai depender do que for acrescido ou enxugado no decorrer dos próximos meses. E eu tenho em mãos aqui, só para título de registro, com os símbolos do Tribunal de Contas e da universidade, um resumo executivo que será remetido, que será entregue lá no Congresso da Unesco, que se realizará na África, também foi autorizado por essa Egrégia Corte de Contas. E o meu registro é que esse trabalho, que deverá ser concluído, espero que até o final do ano, e que, segundo a universidade, será transformado num livro de diagnóstico acerca da questão ambiental que ferve hoje no Brasil, e notadamente essa questão dos resíduos sólidos. Eu quero deixar isso registrado e solicitar que seja remetido ao departamento os votos de parabenização pela participação efetiva. Eu, na verdade, fui um interlocutor desse encaminhamento e participei dessas reuniões com professores doutores. 70% do corpo docente da universidade são de doutores em diversas áreas. E eu, com muita honra, quero fazer esse registro, parabenizando o departamento e solicitando a aprovação dessas parabenizações ao pleno. Discussão. Senhora presidente, eu endosso totalmente a proposta do conselheiro Júlio Pinheiro. Parabenizo mais uma vez a atuação do conselheiro nessa atividade, que é muito importante. Eu estou devendo a ele cópia de um artigo que eu mencionei aqui e nunca remeti, mas vou fazê-lo. Publicado na revista Interesse Público, por uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, e que faz menção expressa ao Tribunal de Contas do Amazonas, na área de controle ambiental. Cita ela o nosso normativo, que eu creio seja único no Brasil, porque os outros que ela citou dizem respeito a políticas públicas de meio ambiente para o tribunal. Então ela citou Rio Grande do Sul, citou Goiás, mas, pelo que entendi, os normativos diziam respeito à economia interna do tribunal. E a nossa resolução, ela é a única, pela pesquisa dela, que faz referência exatamente ao controle que o tribunal faz, um controle ambiental, sob a perspectiva das contas públicas, mas, enfim, um controle ambiental. Então, mais uma vez, o Tribunal de Contas está de parabéns e, particularmente, está de parabéns o conselheiro Júlio Pinheiro, que é um entusiasta disto e que tem levado isto com uma seriedade muito importante. Parabéns. Devido à atuação de muitos, e por isso mesmo que o nosso tribunal também sobressaindo está de parabenização. Reiterar a palavra de todos aqui, o parabenizando e parabenizando o nosso tribunal. Muito obrigado. Senhora presidente, Por não. também endosso as palavras que me antecederam, parabenizando o conselheiro Júlio Pinheiro e o Departamento de Auditoria Ambiental
deste tribunal pelo importante trabalho que vem sendo realizado. Senhor presidente, eu já tive a oportunidade de me manifestar há pouco na segunda Câmara a respeito do pronunciamento do conselheiro. Somente renovo a minha manifestação de congratulações. Encerrado. Não, Excelência, eu gostaria da palavra. Pensei que alguém Não. mais fosse usar, Não. mas se me permite. Primeiramente, eu gostaria de registrar, parabenizar, me congratular com o trabalho da Corregedoria do Tribunal, na pessoa do corregedor Júlio Cabral, porque na última sessão ele apresentou duas espécies de relatórios, duas exposições, tratando de processos de prestação de contas que tramitam pelo tribunal. Houve um levantamento muito importante, muito interessante, que, na minha opinião, conselheiro, se me permite, deve se repetir, se possível, mensalmente ou bimestralmente, porque dá um panorama muito adequado da situação, da instrução dos processos dentro do Tribunal de Contas, que são os principais processos que são os de prestação de contas. Muito bem. E eu tinha ficado muito feliz quando li esse relatório, porque de todos os processos que estão aqui apontados como fora do padrão, só havia o registro de um processo meu. Mas aquilo também me incomodou e eu fui perguntar à minha assessoria sobre a razão desse processo estar fora do padrão. E a satisfação que eu quero dar a Vossa Excelência agora, senhor conselheiro corregedor e Tribunal Pleno, é a seguinte: é que há um equívoco no que me diz respeito neste relatório, porque consta aqui que o município de Maraã, da minha relatoria, estaria ainda sem julgamento. Mas eu quero passar as mãos do Pleno e do Tribunal e de Vossa Excelência, que já houve o julgamento desse processo, está aqui a decisão, foi julgado ano passado. O julgamento se deu, desculpe, em 8 de novembro de 2016, e sendo assim, eu fico ainda mais satisfeito porque não há nenhum processo meu, de minha relatoria, que esteja fora do padrão estipulado pelos indicadores da Tricom e que são adotados, então, por Vossa Excelência. Eu só queria fazer esta correção, porque eu tenho me empenhado, pessoalmente, junto com a minha equipe, que nós não deixemos atrasar esses processos de prestação de contas e obedecer rigorosamente ao padrão da Tricom, que serve para nos avaliar, serve para avaliar os tribunais de contas. E no que me diz respeito, eu tenho tentado, com muito esforço, é verdade, porque nós todos temos dificuldades, muitas vezes, em certos processos. Alguns processos são mais difíceis de levar ao fim do que outros, deve-se reconhecer, mas nós temos conseguido isso. E, então, devo dizer que eu não tenho nenhum processo pendente, segundo esses indicativos. Aliás, eu informo ao Pleno o seguinte: em matéria de prestação de contas, eu só tenho 3 processos ainda, anteriores ao ano de 2015, e que são processos muito difíceis, muito volumosos, mas ainda assim dentro do padrão da Tricom, e que eu pretendo, até o final do ano, eliminar, 3 processos anteriores a 2014. Na realidade, não são 2015, 2014. Mas que eu pretendo eliminar até o final deste ano e, se possível, eliminarei também até o final deste ano todos os processos autuados até 2014. Era apenas a satisfação que eu queria dar ao Tribunal Pleno. Eu quero a palavra, Excelência. Pois não, Excelência. Excelência, eu quero de antemão aqui publicamente pedir desculpas. Não, mas não é o caso, Excelência, é só uma... De qualquer maneira, lhe peço desculpas. E acho que, como eu também, todos, ou quase todos, têm
algum processo, não é? Tramitando aí nesse. O meu são mais por herança do conselheiro Miquiles. Tenho dois que estão assim, porque eram do conselheiro Miquiles, fica difícil. Era só isso, Excelência. Senhor presidente, só para acrescer, a maioria desses processos realmente tem as dificuldades citadas pelo conselheiro Érico. Tem situações que tramita em vários setores do tribunal, independentemente da circunstância em si desses atrasos. Agora, o que é mais importante é que nós possamos efetivamente dar vazão à intenção, independentemente das falhas, que certamente pode acontecer com qualquer um outro processo, na mesma circunstância, aqui não quero levantar nenhuma polêmica, na mesma circunstância da que o conselheiro Érico fez referência. Até porque nós ainda temos falhas no nosso sistema, muitas falhas, e Vossa Excelência sabe disso. De formas que endossar as palavras do conselheiro Júlio, pela iniciativa do conselheiro Érico, endossar as palavras do conselheiro Érico e parabenizar a iniciativa do conselheiro Júlio Cabral. Essa presidência também gostaria de comunicar que recebeu um expediente do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, avisando que vai entrar de férias no período de 3 de julho a 21 de julho, de acordo com a apostila anexo. Então fica aí o aviso para... Sob exame, né? Sob exame, porque tem que ver quem pediu antes, como eu e outros, senão ficar sem quórum. Senhora presidente, eu quero só comunicar que eu fiz já, desde o início do ano, ou um pouco antes, eu até nem recordo exatamente a data, acho que desde o início do ano, pedi de férias para setembro, mês de setembro. Em setembro não tem problema. E outubro, eu passaria o mês de setembro e outubro, e até fiz aqui referências sobre de que eu estou gastando as férias que estavam acumuladas. Excelência, nós vamos dar prioridade para quem tem filho na escola, que tem o período escolar, né, conselheiro? Eu estou na área. 6 netos e um filho. Eu quero também avisar a Vossa Excelência Neto que eu também masculino. estarei de férias a partir de amanhã. Distribuição, Não conselheiro Júlio Cabral, número 5. Júlio Pinheiro, lote 3. Conselheiro Érico, número 1. Conselheiro Josué, 2. Conselheiro Yara, 8. Conselheiro Mário de Melo, 6. Conselheiro convocado Mário Filho, 4. Auditor Alípio, 7. Encerrada a distribuição, passamos a julgamento adiado. Julgamentos adiados, nós temos um processo que foi um pedido de vista de minha lavra, o qual não juntei manifestação. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Júlio Cabral para proclamar o resultado, considerando que não houve... Senhora presidente, Bota a ordem aí. questão de ordem. Pelo que estou vendo no sistema, há um pedido de vista posterior ao seu, do conselheiro Júlio Pinheiro. Senhora presidente, a senhora está nos adiados, esse 11.701 tem pedido de vista, meu. Já, tem um pedido de vista. O segundo processo, eu gostaria de passar a presidência a Vossa Excelência, conselheiro Júlio Cabral, que sou relatora. Eu ainda não julguei nem o primeiro. Mas o primeiro foi pedido de vista do conselheiro Júlio Pinheiro. Foi retirado. Vista concedida, É. Excelência.
Eu assumo a presidência e não tem nenhum destaque, nada do Excelência, aprovado. gostaria de falar sobre Tem esse um processo. pedido de vista do procurador que não juntou manifestação, mas ele gostaria da palavra. Ah, é porque não apareceu aqui a vista. Tem. Senhora presidente, eu queria registrar meu impedimento nesse processo, tá? Qual é o processo? 1443/2015. Prestação de conta da SSP. Quero dizer que o meu voto é de acordo com o Ministério Público e com o departamento do órgão técnico. Presidente, posso falar? Tem a palavra já, excelência. Obrigado. Obrigado. O que eu verifiquei nesse processo, excelência, embora a senhora acompanhe o Ministério Público, mas eu acredito que houve um pequeno desencontro aqui na questão de houve o repasse do dinheiro para o caso Naiblé, né? E a dona Naiblé, ela recebe uma multa, mas a dona Naiblé, ela, em momento algum, ela foi chamada ao processo e, no meu entendimento, fica em confronto com o que determina o artigo 555 da Constituição, que diz que qualquer pessoa que recebe uma penação ou participa de um processo administrativo, o judicial administrativo, ele tem que ter conhecimento do processo, né? Então, ela recebe uma multa, mas ela não foi chamada aos autos. É só. Vamos. Posso retirar de pauta para... Tá? Está retirado de pauta. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. O terceiro processo adiado da pauta é a pauta do conselheiro em substituição, Mário Filho. São 3 processos, quais estão apensos dessa forma, tendo em vista que são processos que retornam após pedido de vista de minha lavra, onde não juntei manifestação, passo a presidência novamente ao conselheiro Júlio Cabral, para proclamar o resultado. Prevalece o voto de Vossa Excelência. Devolvo a presidência a Não, Vossa Excelência. prevalece o voto do relator. Perdão, desculpe. Do auditor Mário. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Julgamento adiado ainda é pauta do auditor Alípio Filho. Temos 4 processos. Processo número 1, 1828/2012. Houve pedido de vista do Procurador-Geral. Passo a palavra ao relator. É o 1828. Sexta da pauta. Obrigado. Excelência, esse processo se refere à prestação de contas da CEPRO, Secretaria de Produção Rural, exercício 2011, da responsabilidade do senhor João Ferdinando Barreto, mas também concorreram nesse período outros gestores, como o senhor Eronildo Braga Bezerra, a senhora Sônia Sena Alfaia e a senhora Alessandra Campelo da Silva, bem como a senhora Tanara Laucher. Inicialmente esse processo foi julgado por esse tribunal pleno, mas o tribunal, entendendo que houve prejuízo à defesa de alguns gestores, decidiu por retornar à fase da instrução. E aí recebeu novamente o parecer ministerial, juntamente do órgão técnico, e veio ao meu gabinete para relatoria. E com base nessas novas manifestações, eu então manifestei meu entendimento a respeito das contas, em que estou propondo, senhora presidente, demais conselheiros,
a regularidade Depois eu vou. do senhor, da gestão do senhor, da senhora Sônia Sena Alfaia, e da regularidade, pela regularidade com ressalvas, do senhor Eronildo Braga Bezerra, juntamente com a senhora Alessandra Campelo e a senhora Tanara Lauster, com determinações à origem, e ainda aplicação de multa ao senhor Eronildo Braga Bezerra por descumprimento de diligência ao tribunal no valor de R$3.000. A propositura, eu queria apenas tecer algumas considerações em face da manifestação ministerial, vista apresentada pelo eminente procurador-geral, que eu me convenci, senhora presidente, que essas contas estavam sanadas, devendo dar quitação aos gestores. Apenas para ilustrar esse entendimento, eu vou trazer a consideração, a discussão, uma questão referente à nota de empenho, uma determinada nota de empenho, que não foi liquidada e que deixou de ser cancelada no sistema de administração financeira orçamentária do Estado. Essa é uma questão de menor gravidade, uma vez que se trata de um único documento, né, inscrito aqui numa natureza de despesa. Não teve uma repercussão mais ampla. Um outro ponto que eu considero importante é com relação à baixa na responsabilidade de supridos. Os gestores, a administração, a secretaria, concedeu adiantamentos a alguns servidores e foi apontado pelo órgão técnico que esses adiantamentos não teriam sido dados baixos no sistema. E, na verdade, foram dados baixos, os gestores apresentaram a respectiva nota de lançamento, baixa na responsabilidade. Outra questão que eu também gostaria de enfatizar é que foi discutido também nos autos pelo órgão técnico que a CEPRO não emitiu uma nota de empenho posteriormente à realização da despesa, que supostamente teria infringido o artigo 60 da Lei 4.320. Lembro, todavia, de acordo com as justificativas apresentadas, que a CEPRO ela depende da liberação de cota financeira por parte da Cefaz. Isso é uma rotina na administração pública estadual. Só que não houve a liberação dessa cota financeira em tempo hábil, por conta disso foi emitido o empenho no tempo posterior. Mas o problema mais que eu ressalto nessa irregularidade, ou indício de irregularidade, é a vulnerabilidade do sistema AF no sentido de aceitar esse tipo de procedimento. Então, creio que a adoção de providências por parte do órgão que gerencie o sistema que administra o orçamento do Estado, no caso, a Administração Financeira Integrada, o AF, deva, então, receber melhorias para evitar esse tipo de procedimento. Acredito, então, ao indício de irregularidade apontada ao sistema estadual. Por fim, também houve acusação no sentido de que ocorreram a ausência de relatórios de viagens no órgão durante o período do exame. Mas também, de acordo com a manifestação dos ordenadores, foram enviados os respectivos relatórios e planilhas extraídas, inclusive, do sistema que controla diárias e passagens no âmbito estadual. Então, para mim, estou convencido que essas contas estão saneadas e, por conta disso, eu emiti o juízo de mérito de uma gestora pela regularidade e dos demais pela regularidade com ressalvas, com determinações à origem. É o registro, senhor. Presidente, gostaria de falar?
conselheiros, o papel do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas, ao qual ele é umbilicalmente ligado, ele não é só fazer a aferição da gestão fiscal, como eu já ouvi alguém dizer isso aí, com tanta propriedade. Não é isso, não. Vai muito além disso aí. Né? Diz respeito também a observar os princípios que regem a administração pública, que são vários. Na Constituição tem positivado pelo menos 5, e a Lei 9784, que tem suas congêneres estaduais, coloca 11, 9 ou 11, alguma coisa assim, são uma quantidade bem grande, né? Ou seja, ao órgão de controle externo cabe também aferir legitimidade, cabe aferir eficiência, tudo isso. Esse órgão, CEPRO, é um dos órgãos mais mal administrados do estado do Amazonas, de todos os tempos. Né? Eu tenho um pé na terra, e esse órgão foi politizado, foi feito uma máquina política dele, também. A quantidade de dinheiro gasta nesse órgão é muito dedicada para ele, é muito pequena e mal usada. Boa parte dos recursos desse órgão, se olharmos, foram gastos em construção de estradas, dedicados para isso, de construções mal feitas. Visitem os ramais, aqui perto de Manaus, vocês vão ver o horror. Né? Então, no que diz respeito à eficiência do órgão, nota 0. Agora, quanto à gestão fiscal que o relator trata, o procurador que se manifestou foi a doutora Evelyn. E a doutora Evelyn trouxe uma visão diferente. Né? E uma visão pela reprovação de contas de alguns gestores. Após o processo foi reinstruído, como o doutor Alípio disse, e o processo voltou ao Ministério Público, e eu, como procurador-geral, pedi vistas e acompanho a minha colega, porque, apesar de juntadas peças diversas, não houve nada capaz de mudar o entendimento do Ministério Público. O entendimento do Ministério Público é o mesmo originário. Obrigado. Em discussão. Permite para discutir a matéria. Mas vejam como nós vamos ter que decidir. O voto do relator, que é quem examinou o processo profundamente, e que eu acompanharei. Entretanto, o órgão técnico e o Ministério Público, eles vêm em votos assemelhados, mas com nomes diferentes. Ora exclui Heron, ora exclui Alessandra Capeiro. Eu vou ficar com o relator, porque pela dosimetria e pelo critério, ele fez uma junção que diz logo quem é regular e quem é irregular e quem vai ter multa. Eu acho essa síntese perfeita do vosso voto, por isso eu fico com a praticidade, a objetividade com que Vossa Excelência redigiu. Conselheiro Júlio Cabral, como vota? Excelência, eu vou até levantar uma preliminar. Eu voto na condenação dos 3, Excelência. Irregulares dos 3. É o meu voto. Todos os 3 São 4. gestores. São 4? São 4. Mais um, 4. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Érico. Excelência, eu acompanho integralmente o Ministério Público, cujo parecer... Não, porque o Ministério Público tirou 2. O parecer do Ministério Público é pela regularidade no que diz respeito às contas do senhor João Ferdinando Barreto e Sônia Sena Alfaia, e irregularidade no que diz respeito a Eronildo Bezerra e Alessandra Silva e Campeiro. Tanara Lauchner. São 5. É como diz o procurador, eu tenho que concordar com o procurador. Um órgão que teve, durante o ano, 5 gestores,
já está errado, né? Já merece ser reprovado mesmo. Tem alguma coisa errada num órgão que tem 5 gestores durante um ano. Mas, enfim, eu vou acompanhar o Ministério Público pela irregularidade das contas no que diz respeito aos últimos 3 gestores citados no parecer. E é isto. Conselheiro Josué, com o relator. Perfeito. Conselheiro Mário de Mello. Com o relator, excelência. Conselheiro substituto Mário Filho. Acompanho o relator. Então, por maioria de votos, vencido o voto do relator. Ainda de relatoria do auditor Alípio, processo número 1880-2011, com vista ao Dr. Carlos Alberto, procurador-geral. Com a palavra, o conselheiro relator. Desculpe, Léo, questão de ordem. Eu devolvi sem manifestação alguma. Então, de acordo, aprovado o processo 1880-2011. Os demais processos, 3 e o 4, são apensos ao processo número 2. Passando para a sessão, para a pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 4 processos. Segundo processo, número 2467-2016, a pedido de vista do conselheiro Mário de Mello. Dessa forma, a vista concedida por esta presidência. No 4º processo, de número 10.685-2017, a destaque do conselheiro Érico. Excelência, é aquele destaque que o conselheiro Érico é vencido. Correto, doutor Érico? De aposentadoria, é? É isso. Então, nos demais, registrando o impedimento do auditor Mário Filho no processo 10.464/2017, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator os demais processos. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos 6 processos. O processo número 1, de número 152/2012, embargo de declaração. Assim, inicialmente, passa a palavra Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Acompanhar o relator, excelência. Conhecer e negar provimento. Então, aprovado o processo número 1 da pauta. Nos demais processos, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral, número processo 1390/2016, eu fiz o pedido de vista nesse processo, conselheiro. 13.090/16. E, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator os demais processos. Pauta do conselheiro Érico. Temos 10 processos. O número 1 e 2 é o de número 1505/2015 e 3362/2014, a pedido de vista do conselheiro Júlio Pinheiro. Dessa forma, a vista concedida por esta presidência. O número 4, processo de número 3560/2016, trata de embargo de declaração. E há um pedido de vista do conselheiro Júlio Pinheiro. Vista concedida ao conselheiro Júlio Pinheiro.
Os demais, registrando o impedimento do auditor Mário Filho no processo 3727/2016 e seus apensos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 10 processos. O número 6. Eu fiz um pedido, minha presidente, à mesa, para que retirasse de Paula para minha revisão o processo em que há um destaque Érico Desterro, pela conclusão do voto, que, na minha opinião, não condiz com o meu relato. Então, eu, revendo ontem à noite, hoje pedi para retirar de pauta. É o processo número 3226 de 2016. 32 o quê? 36. 3226. 36, excelência. Por causa de uma Mas já dezena. tinha saído, né? Porque eu não Já tô tinha vendo ele aqui. saído, Ah, já. tá. O Ok. processo número 6 é o processo de número 11.835, 2016, a pedido de vista do procurador, vista concedida por essa presidência. Número 7, processo de número 11.888, 2016, encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Júlio Cabral para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaques. Qual é o processo, excelência? 11.888, 2016. Do conselheiro Josué, não é? É. Eu assumo a presidência e declaro aprovado o processo do conselheiro Josué, de número 11.888, 2016. Os demais processos, registrando o impedimento do auditor Mário Filho no processo 13.004, 2016, e do auditor Alípio Filho no processo 12.672, 2016, considerando a ausência de destaque, declaro aprovados nos termos do voto do relator. Qual isso? O resto dos processos do conselheiro Josué Filho. Ah, ok, obrigado. Eu gostaria de fazer um lembrete para todos os nossos gabinetes não esquecerem de colocar os processos, os impedimentos dos conselheiros. A pauta da conselheira Yara, passo a presidência ao conselheiro Júlio Cabral. Eu assumo a presidência, excelência. Vossa Excelência Pode pegar aqui. está com 3 processos na pauta. Os 2 primeiros, 11.515/2016 e o 567/2017, considero-os aprovados. E o 10.527 é um recurso de agravo interno do nosso parquê. E Destaque do conselheiro o Érico. destaque do conselheiro Érico, exato. Após o exame do caderno processual, entendo como inadequado e improcedente o presente recurso, uma vez que falta previsão dos procedimentos específicos a seguir no regimento interno desta Casa de Contas, dessa Corte de Contas. Mesmo havendo a previsão da possibilidade de aplicação supletiva do Código de Processo Civil em nossa lei orgânica, não se perfaz adequada sua efetiva execução no presente caso, pela ausência das regras específicas de processamento do recurso de agravo interno no âmbito desta Corte. Exigência essa expressamente prevista na parte final do artigo 1021 do Código do Processo Civil. Dessa forma, voto por conhecer e negar provimento ao recurso. Tem a palavra o conselheiro Érico. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, a questão é complexa. Porque o que se passou aqui foi o seguinte: houve uma decisão do tribunal impugnada pelo Ministério Público. É que esse processo entrou e saiu várias vezes da pauta e, portanto, tenho paciência comigo. Houve um processo, uma decisão desfavorável e o Ministério Público, agindo por ele o doutor Rui Marcelo,
protocolou um novo recurso que não foi admitido pela presidência do tribunal. Conselheiro Ari. Isso, pelo presidente Ari. O procurador Rui Marcelo entrou com um recurso chamado de agravo interno, que é um novo recurso previsto no Código de Processo Civil. Não há previsão no nosso regimento, evidentemente, nem na nossa lei, mas está previsto no Código de Processo Civil. E lá está previsto que cabe o agravo interno toda vez que de uma decisão não couber nenhum outro recurso. Este recurso pode ser aplicado no Tribunal de Contas? A nossa lei orgânica faculta a aplicação do Código de Processo Civil subsidiariamente. Qual é a questão? A nossa resolução sobre cautelares não prevê um recurso contra a denegação da cautelar pelo relator, o que nós deveríamos até corrigir. Lá, colocando uma forma qualquer de recurso para que o pleno pudesse examinar eventualmente uma cautelar denegada ou, de outra maneira, uma cautelar concedida. Bom, utilizou-se do agravo interno o procurador e o presidente do tribunal, num determinado despacho, entendeu que a espécie não é cabível. Eu divirjo disto. Entendo que cabe sim o agravo interno, especificamente contra uma decisão em sede de cautelar. Mas há uma questão aí, que, bom, mas prosseguindo, a conselheira Yara, na condição de revisora do presidente, como vice-presidente, entendeu, num primeiro momento, em reformar a decisão do presidente. Reformou a decisão do presidente. Aqui está a fundamentação, aliás, muito boa, Excelência me permite dizer, Vossa Excelência conheceu e deu provimento ao recurso. Só que o procurador, ele dirigiu a petição à pessoa errada. Embora ele tenha utilizado o Código de Processo Civil para fundamentar o seu agravo, lá no Código de Processo Civil diz que este recurso se dirige ao relator e não ao presidente. Então o Ministério Público, com a devida vênia, se equivocou na interposição desse recurso. E por isso, eu quero registrar que vou acompanhar Vossa Excelência, conselheira Yara, no sentido de que não dar provimento ao agravo, mas não é porque eu entenda, quero que registre isso, não é porque eu entenda que ele não cabe no Tribunal de Contas. Entendo que ele cabe. Eu vou deixar de aceitar o agravo neste caso, porque o Ministério Público protocolou esse recurso, ou dirigiu esse recurso à pessoa errada. Deveria ter dirigido ao relator, que tinha um juízo de retratação. Isso é filigrana, não. Porque se tivesse dirigido ao relator, o relator poderia ter voltado atrás. Então se suprimiu a possibilidade do relator de se rever. E, então, é por esta razão que eu acompanho Vossa Excelência. Entendo que esse agravo não pode prosperar, mas não pode prosperar porque foi dirigido à autoridade errada, não porque não caiba dentro do Tribunal de Contas. Este é meu voto e a minha declaração de voto. Vou fazer uma parte. Doutor Érico. Diga. Perdão. A manifestação ministerial foi colacionada aos autos? Chegou ao caderno processual? Qual? Sim, onde estavam os autos originários, do qual se recorre? Sim. Então, aí não seria o caso de aplicarmos um princípio de instrumentalidade das formas, tá? E sublimar essa falha que só aponta? Veja, eu não sou o presidente do tribunal, eu não sou o vice-presidente do tribunal, que é o revisor, e o assunto está sendo tratado aqui para nós deliberarmos. Se eu fosse o presidente do tribunal, talvez eu pudesse utilizar isto
e dizer, olha, este recurso deve ser dirigido ao relator, que tem lá um juízo de retratação. Mas eu não estava nessa posição. E o fato é que isto aqui já está há muitos meses, não é, para ser deliberado, e é por isso que a sociedade não nos entende. A sociedade não nos entende, quando eu digo a nós, porque a nós que trabalhamos com direito, porque nós estamos aqui há meses tentando resolver um negócio que não vai levar a absolutamente lugar nenhum, infelizmente. Mas o que eu quero lhe dizer é que, neste momento, eu, como um dos que vai apreciar esse processo, não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa possibilidade. Mas Vossa Excelência pode sugerir. Mas, a esse momento, neste momento, me parece, que está superado, porque isto é uma cautelar. De duas, uma. Ou a cautelar já está concretizada, ou já está revogada, porque não acredito que não haja mais oportunidade para qualquer. Veja bem, Sua Excelência, a conselheira relatora, indeferiu o pedido de medida cautelar na representação número 5 de 2017. E aqui o complicador, para se entender o assunto, é que a conselheira é a relatora do processo e é, como vice-presidente, a revisora do despacho do presidente. Então é uma questão complexa, como eu disse. Então, na minha opinião, veja só, sabe o que é isto? Não adianta de mais nada. Era uma representação tendo por objeto possível despesa ilegítima de quase 3 milhões de reais, com fomento a festas carnavalescas, em detrimento. Já passou o carnaval. Estamos já perto do Dia dos Pais. Daqui a pouco, no Natal. Não dá mais para enfrentar esse problema. Para mim, o assunto está esgotado. Estamos perdendo tempo com isso aqui. Doutor Érico, perdão, presidente, insistir mais um pouco só. Eu queria, o Ministério Público, aqui numa linguagem bem simples, ele opina, né, dá uma psica, né, na questão não vota. Tá? Queria deixar essa sugestão de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas aos conselheiros que vão votar, né, com todo respeito à sua visão, que foi excelente, né, mas e dizer que mesmo que já esteja sublimada essa parte, já tenha sido consumada, né, as festas de carnaval já são leite derramado, já são pratos quebrados, mas no outro ano também tem. E essa daí poderia servir de arrimo, já para que os responsáveis cuidem, né, havendo uma condenação do tribunal. Olha só, obrigado. Bom, mas eu mantenho o meu posicionamento, que é o seguinte: acompanho Vossa Excelência pelo não provimento do recurso, mas porque houve a proposição, eu não quero ser grosseiro, a proposição equivocada quanto ao endereçamento do apelo. Alguém quer discutir? Então vamos à votação. Conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, obviamente aquilo que está contido no Código de Processo Civil, e mesmo não estando previsto no ordenamento interno do tribunal, é aplicável, e que isso fique bem claro, como aqui bem mencionou Sua Excelência o conselheiro Érico. A questão da aplicação desse princípio da instrumentalidade das formas, eu também acho absolutamente passível e possível, e acho que o Tribunal Pleno tem sim autonomia e discricionariedade para entender dessa forma e receber o recurso tal qual, mesmo não tendo sido direcionado ao relator, como se fora, como nós fazemos em muitos casos de recursos que são concebidos como recurso ordinário e recebido como recurso
de revisão, por exemplo. Portanto, eu acompanho o posicionamento do Ministério Público e dou provimento ao agravo. Conselheiro Mário de Mello. Relator, senhor presidente. Conselheiro convocado Mário Filho. Senhor presidente, pedindo vênia ao conselheiro Érico, eu vejo com certa reserva essa inserção de uma nova espécie processual, uma nova espécie recursal no nosso ordenamento. Por esta razão, eu vou acompanhar a relatora. Por maioria, vencido o conselheiro Érico, o voto. Júlio Pinheiro. Vencido o conselheiro Júlio Pinheiro, verdade. E o desculpa. Érico também, de certa maneira. Vou explicar. Porque o que se firmou aqui, por maioria, é que não cabe o agravo interno dentro do Tribunal de Contas. Foi o que se firmou aqui. Conselheiro Iara assim votou, conselheiro Josué Filho assim votou, conselheiro Mário de Mello votou e conselheiro convocado Mário Filho também votou. Por maioria, firmamos esse entendimento. O entendimento do conselheiro Júlio Pinheiro é no sentido de que cabe, só que aplicava o princípio da fungibilidade aí. E o meu é de que cabe, mas não é para aplicar princípio de fungibilidade nenhum. Então, eu e o conselheiro entendemos que cabe o recurso e os demais decidiram que não cabe o recurso, se é que eu conseguir traduzir isto adequadamente. Pronto. Então, por maioria, o voto da conselheira Iara. Pronto, com discordância do conselheiro JP e do conselheiro SX. Eu devolvo a presidência a Vossa Excelência. Receba a presidência. Continuando na pauta ordinária, a pauta, conselheiro Mário de Mello. Temos 2 processos, não há destaque. Dessa forma, registrando o impedimento, conselheiro Érico, no processo 10.037/2017. Declaro aprovado nos termos do voto do relator. Passando a pauta do conselheiro Mário Filho. Temos 5 processos. Número 1 é o de número 10.030/2012. Temos destaque do conselheiro Érico. Dessa forma, passo a palavra ao conselheiro relator. Processo Senhora presidente, primeiro da pauta. senhora presidente, o conselheiro Érico, no destaque, sugere a inserção da recomendação do parágrafo 5º do artigo 127 da Constituição do Estado do Amazonas, com o que concordo, não só concordo, como já está devidamente inserido na minha proposta de voto. De acordo com o destaque. Então, pacificado, dou por aprovados. O terceiro processo, eu peço vista. E nos demais processos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do conselheiro relator. Excelência, eu peço desculpas a Vossa Excelência, mas o processo 1595 foi julgado De quem é o relator? do conselheiro Mário de Mello. Sim, por falta de Não, mas destaques. acontece o seguinte: eu gostaria de declarar o meu impedimento nesse processo. Gostaria que fosse declarado o meu impedimento neste processo. 1595 de 2011. Impedimento do conselheiro Érico. Pauta do conselheiro convocado Alípio Filho. Temos 2 processos. O número 1, processo 10.651/2017. A destaque do conselheiro Érico. Passo a palavra ao relator. Excelência, esse processo trata de um recurso apresentado
pela Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de reformar uma decisão do Tribunal de Contas que tratou da aposentadoria da senhora Olga Nascimento Gomes, naquela situação da aplicação da decadência. Certo. Então, eu estou na esteira do entendimento do tribunal, entendimento majoritário, claro, conhecendo do recurso e dando provimento. Então, considerando... Não, eu fiz o destaque, entre outras razões, Excelência, Sim. porque eu não sei quem é que está impedido. Pode ser eu que esteja. Então, eu nem posso participar do julgamento. Não, quem está impedido é o conselheiro Mário José Filho. Pois é. Então, precisa-se fazer esse registro para que não saia a decisão errada. É isso que eu estou pedindo para os gabinetes E eu para colocais. pedir faz tempo. É. Tenho pedido há muito tempo. Então, o segundo processo é vista para o conselheiro Josué, 107/59/2007. Pauta do auditor Alípio, temos 4 processos, o número 1 e o 2, 2356/2013 e 2357/2013, há embargo de declaração, mas há pedido de vista procurador-geral, dessa forma concedida por esta presidência. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado o termo da proposta do relator. Encerrada a pauta ordinária. Excelência, desculpa, alguém pediu vista do 10.651? Processo de quem, Excelência? É do doutor Alípio, e me parece que não foi julgado. Foi sim esse que nós falamos aqui. 10.651? É. É? Ok, desculpa. A pauta administrativa. Não há destaques, Mas eu nem apenas conheço, cadê ela? Onde está? a pauta administrativa. Tem o abono de permanência do senhor Antônio José dos Santos Machado. Oi, querida. Abono de Não tem permanência. direito a esse abono de permanência, não. Todo mundo tem direito, menos eu. Sei lá. Não tem, não? Não, obrigado, Excelência. A pauta, eu estou de acordo com a pauta. Ok. E tem uma solicitação de progressão funcional do servidor Madison Lino de Assis Rodrigues. Só isso que consta da pauta. Dou por encerrada a sessão, marcando a próxima sessão para o dia 4 de julho. O mesmo horário.